Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Olinaldo Oliveira Sommelier. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a região de Champagne. Por que eu resolvi fazer este vídeo? A região de Champagne, normalmente, o que você aprende, alguns cursos que você vê por aí e tal, até eu mesmo também, às vezes quando eu vou dar um curso, acabo até não falando um pouco sobre estes diversos assuntos que nós vamos falar aqui agora, mas é muito interessante você saber disso. Bom, primeiro, Champagne ele não foi descoberto em 1772 por Dom Pérignon. Isso já vem um pouco mais atrás, pelo menos quase que mais de 150 anos atrás, tá? 1500 e alguma coisa, em região de Limay já se tinha um registro da produção de champanhe, tá? Com segunda fermentação e tudo direitinho. Bom, como eram comercializados todos os vinhos ali na região de Champagne, tá? Porque Champagne, na realidade, é o nome da região, na França, fica a 130 quilômetros de Paris, a leste de Paris. Então, a região de Champagne ela é uma região demarcada, tem várias sub-regiões, tá? Mas ela é uma AOC, que é uma denominação de origem controlada, appellation de origem controlada, né? E também ela tem 3 sub-regiões dentro dela. Inclusive, a Côte de Champenois, tá? Que é uma das 3 sub-regiões dela, ela tem a produção só de vinhos, tá? Chamamos de vinhos tranquilos. Não é só de espumante, no caso, porque um champanhe, na realidade, ele é um espumante. Ele se chama champanhe pela região de Champagne, tá? Então, quer dizer, não é só champanhe que é produzido ali, tá? Também vinhos tranquilos. Muitas pessoas pensam que a região de Champagne só produz unicamente champanhe e não é. Produz, sim, vinhos tranquilos. Esta sub-região, inclusive, essa OC, ela é exclusivamente na produção de vinhos, tá bom? Bom, dentro disso também, destas curiosidades, com relação às uvas, todos rezam que de acordo com a apelação de origem contrôlée, o champanhe ele tem que ser produzido basicamente com 3 uvas, que é a Pinot Noir, Pinot Meunier e a Chardonnay. Bom, nós temos mais 3 uvas aí que são chamadas uvas antigas, que realmente eram produzidas com estas uvas, primeiramente, e aí depois foram caindo em desuso e foram usando muito somente as 3 primeiras que falei, que é a Pinot Blanc, a Arbane, tá? E a Pinot Merlier, tá? São as uvas antigas, são chamadas uvas ancestrais, né? Então, essas uvas, alguns produtores, inclusive na região de Champagne, estão dando prioridade para continuar a tentar revigorar e trazer, né, um champanhe exclusivamente com estas uvas. Então existem alguns produtores, pequenos produtores, que estão lutando para que essas uvas continuem, tá bom? Bom, ela na realidade, ela está dentro da legislação, são essas 6 uvas que estão dentro da legislação, mas basicamente as que são mais usadas são as 3 principais, que inclusive são responsáveis por praticamente acho que 95% da produção é de Chardonnay com Pinot Noir e Pinot Meunier, ok? Como é produzido um champanhe, tá? Qual é a técnica para se produzir? É a segunda fermentação do vinho dentro da própria garrafa, certo? Então, dentro de uma garrafa como esta, são colocadas as leveduras, com leveduras, e isso fica em autólise, que é deitadinho, e fica fermentando até, quer dizer, como não escapa o CO2, que é o gás carbônico. Por quê? Porque aqui tem uma tampinha naquele tampa de ferro, e como esse CO2 ele não escapa, ele se integra ao mosto e acaba criando esse perlage, que é esta borbulha, né? A borbulha do champanhe, tão famosa. Então, na realidade, toda essa parte de champanhe, por que ela está ligada muito à nobreza? Porque Champagne, aquela região de Champagne, ela tem registro de pelo menos mais de 100 anos antes de Cristo já existiam
já existia esta região, não com o nome de Champagne, mas já existia essa região, como a França também ainda não era com o nome de França, era Gales, né? Tudo isso passou por transformações e como foi um grande centro, tá, de negócios, um grande centro de concentração, inclusive dos romanos, tá? Roma controlou ali até 200 depois de Cristo, depois isso foi tomado por alguns saqueadores, e inclusive os francos, né, e outros povos. Então isso tudo foi dado continuidade à história e Champagne sempre esteve ligado à nobreza porque sempre aquela região se lidou com uma grande parte do comércio internacional, nacional. Então ali foi uma região muito, e é até hoje uma região muito importante, né? Contanto que tradicionalmente o champanhe ele só pode realmente sair dali, tá? Mas ela não produz somente champanhe. É uma região lindíssima, é uma região que vale muito a pena você andar, passear, você conhecer a fundo as maisons, porque ali nós não chamamos vinícola, chamamos maison, tá? As maisons, elas são uma finesse incrível, tem uma estrutura fenomenal, tá? Estrutura de investimento, porque não é fácil produzir um champanhe, o maquinário é caríssimo, então o investimento é pesadíssimo, e principalmente nos grandes centros, como por exemplo a região de Epernay, a região de Reims, tá? Ela tem um subterrâneo, tá? Ela tem um subterrâneo onde foi construído inclusive pelos romanos, tá? Aquele subterrâneo foi utilizado em guerras como refúgio, esconderijo, quer dizer, já se teve inclusive hospitais na parte subterrânea. Então ali tem alguns níveis, inclusive a própria Maison Veuve Clicquot tem 24 quilômetros de cave, né, de subterrâneo. A Maison Moet Chandon tem 28 quilômetros, as outras têm a média de 8 quilômetros, a menor acho que tem 8 quilômetros mais ou menos. Então, quer dizer, é uma região histórica, onde tem a Catedral de Reims, inclusive a Catedral de Reims, onde foram coroados ali pelo menos 17 reis foram coroados, e a história de Joana d'Arc foi exatamente por causa daquela catedral, né? Ela defendeu Reims contra os ingleses exatamente para poder coroar Carlos V. Então ela foi grande dentro da história da França. O champanhe está sempre relacionado a uma festividade, né, essa explosão de gás carbônico, então ela está sempre relacionada a isto, a uma festividade incrível. Eu quero inclusive abrir este espumante aqui para você. Eu estou usando um Casa Valduga, que é nacional, é nosso, é brasileiro. E o Casa Valduga, este é chamado Surly. Por que Surly? Porque ele está sob as leveduras, está no meio daquele processo champenoise, que é a segunda fermentação na garrafa. Então, eu quero, inclusive, ter o prazer de abrir essa garrafa. Muitas pessoas acham que isso abre através desse cordãozinho aqui, que eles têm um informativo, né? E se puxasse aqui, abriria com um cordãozinho. Não é, tá? A abertura, isso é de cera, né? Tipo, uma cera meio plastificada. Então, você tem que retirar, tirando realmente, cortando, olha só, né? Você tem que cortar de verdade, e é super interessante porque a levedura está toda aqui dentro. Olha só, aqui você corta e aí dá um certo trabalho, mas vale super a pena chegar até ela, porque é saborosíssimo, porque tem realmente um aroma de panificação, é muito encorpada, muito complexa, é muito interessante. Essa daqui, acho que para mim eu considero um dos melhores espumantes hoje no Brasil, viu? E representa direitinho o Brasil. Então,
tirar aqui essa sujeirinha. Então, estão vendo? Tem uma tampa, uma tampinha como se fosse de cerveja, certo? Isto é o que está segurando. Aqui é porque acho que não vai dar para ver na câmera, claro. Mas ela tem levedura aqui dentro ainda. Não tem problema você tomar essa levedura. Não tem problema nenhum, tá? Olha só, quando você abrir, tome muito cuidado. Porque isso aqui tem 6 atmosferas de pressão. Então tem que realmente você vir com um saca-rolha, e só que vem com a parte de abrir como se fosse aquele, não é saca-rolha, eu não sei como é que se chama isso. Bom, eu tenho que abrir isso aqui como se fosse uma cerveja, certo? Olha só, você tem que ficar segurando aqui, e aí vai dar um estouro, ninguém assuste. Olha aí. Então, nossa, olha o que tem de proteção, a tampinha, certo? E mais uma proteção de borracha. Olha só como ela está fervilhando aqui depois que eu abri. Então, é muito interessante. Surli é exatamente que ela está sob as leveduras. Então, eu coloco ela aqui. Olha aí. A taça é bom você inclinar para não criar essa espuma, porque você não deve deixar escapar essa perlagem, né? Esse perlage. E olha só que perlagem incrível, um perlage assim super intenso, fino, maravilhoso, um aroma bem cítrico, é um aroma que remete às frutas cítricas, remete a um pouco de pão, biscoito, panificação, levedura, né? Então realmente você sente aqui todos esses aromas, é de mastigar, é incrível. Então realmente eu acho que esta é um espumante da Casa Waldorf que ela representa muito bem o método champenoise, está no meio do processo e eu acho super interessante, isso fora que é totalmente seca, então você pode beber à vontade sem problema nenhum. É muito boa. A região de Champagne é uma região em que a produção de champanhe é muito grande, tá? Aquele champanhe, como por exemplo, uma Veuve Clicquot. Uma Veuve Clicquot, ela é uma mistura de safras, tá? Mas tem mais de 500 degustações para o controle de qualidade dela, para saber se o sabor dela vai ficar igual a que foi produzida no ano anterior. Então, é chamado mestre de cave, que no caso, o enólogo, né, que faz o champanhe, ele faz mais de 500 degustações para saber se ela vai sair com o mesmo sabor do ano anterior. E aí existem as vintage, que são aquelas que já são safradas, com safra, que são muito boas, excelentes, e aí já vem Dom Perignon, La Grande Dame, e outras especiais, como o Armand-Briac, inclusive a Maison Cartier, que fica nas montanhas de Reims, tá? Que ali é dividido por algumas sub-regiões, e dentro das montanhas de Reims ali, é incrível realmente a Maison ali, nós visitamos e foi uma visita fantástica, maravilhosa, tá? E temos muitas outras grandes champanhes ali sendo produzidas, a Maison Ruinart, Pommery, Pipe Heidsieck, e muitas outras vinícolas. A mais antiga delas é a Maison Ruinart de 1728. Ela pede permissão ao governo francês e ela foi a primeira a fazer o engarrafamento de vinhos na época, né? Porque era aquele vinho branco, muito aromático, muito fresco. E aí depois em 1772 é que Dom Perignon descobre então e começa a estourar e se transforma tudo aquilo em champanhe, certo? Inclusive, uma das harmonizações que eu acho super interessante a gente falar um pouco sobre a harmonização também, eu acabei fazendo este prato aqui, que são sushis, tá? Sushi, tem sashimi que já comi, tá? Já era.
então não deu tempo. E então o sushi é muito bom com espumante, com champanhe, tá? Os peixes em geral. O espumante, ou no caso o champanhe, é recomendado com tudo praticamente, com tudo. Por quê? Esse perlage, ele limpa as papilas gustativas imediatamente. Então, independente do prato, você acaba realmente sendo muito feliz. Que seja, estou falando sobre pratos salgados, tá, gente? Tá? Não os pratos doces. Mas, olha, harmoniza muito bem, até com feijoada. E tchim, tchim. Até o próximo vídeo.